professora Anitta, de matemática, e vamos hoje para mais uma aula, hoje falando sobre números primos e divisibilidade, beleza? Então vamos lá, qual que é o nosso objetivo de hoje? A gente quer entender as noções de divisibilidade, identificar se o número é primo ou composto, verificar a divisibilidade de números usando os critérios, tá? Que a gente vai ver o nosso foco são os critérios do 2, 3, 5 e 10. Só que a gente consegue aprender mais alguns muito facilmente. Então a gente vai ver 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10. Vocês vão ver que vai ser bem tranquilo. A gente vai fazer problemas que envolvam a aplicação dos critérios de divisibilidade e listar números até um determinado valor, certo? A gente vai ver os números primos, listar os números primos até 100. Mas a gente vai fazer isso usando uma tática, tá? Que qualquer coisa vocês conseguem fazer sem problema nenhum. Então vamos lá. Vamos começar com as primeiras noções de divisibilidade. O que a gente precisa saber antes de falar de critérios de divisibilidade, de números primos, antes da gente entrar no MMC, no MDC, tudo isso? A gente vai começar definindo 4 coisas muito importantes pra gente, beleza? A gente precisa entender o que significa ser divisível por, divisor de, múltiplo e fator. A gente vai ver que eles acabam formando duplinhas. Divisor e fator andam juntinhos. E divisível por e múltiplo de também andam juntinhos. Para a gente ver isso, eu vou fazer um exemplo com vocês, beleza? Eu vou fazer 18 dividido por 3. Ok, eu já sei que 18 dá para dividir por 3. Eu sei que vai dar 6, porque 6 vezes 3 é 18. Resto 0. Tá, primeira coisa. Um número ele é divisível por outro quando o resto da divisão é 0. Então, é quando eu pego um número, divido por outro e o resto dá 0. É uma divisão exata. A gente viu isso na aula passada. Então, aqui, por exemplo, o 18, ele é divisível por 3. Beleza? 18 é divisível por 3. Por quê? Quando eu pego 18 divido por 3, quem que é o meu resto? É 0. É uma divisão exata. Beleza? E significa que o 3, ele é divisor. Ele é divisor de 18. Então, 18 é divisível por 3 e o 3 é divisor de 18. Um vai e o outro volta. Um número ele é divisor de outro quando ele divide o outro, o resto dá 0. Então, por exemplo, se eu tenho 15 e eu divido por 3, eu sei que vai dar 5, né? E resto 0. Então, quer dizer que 15 é divisível por 3 e 3 é divisor de 15. A gente pode lembrar bem disso porque esse carinha aqui, na divisão, a gente chama de divisor. É o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Então, ele já está dizendo pra gente, o menorzinho que está ali na casinha, é o nosso divisor. Ele é o divisor de alguém, certo? Enquanto o dividendo, que é maior, ele é divisível por. A gente pode dividir ele por alguém. O divisor divide alguém, certo? Ok, como eu sei que aqui dá 0, por que isso dá 0? Porque 3 vezes 6 dá 18. 18 está na tabuada do 3. Se o 18 está na tabuada do 3, quer dizer que ele é múltiplo de. Quer dizer que existe uma multiplicação que envolve o 3, cujo resultado é 18. Então, aqui, a partir disso, eu tenho que 18 é múltiplo de 3.
E também é múltiplo de 6, porque existe uma multiplicação de 6 por alguém que dá 18. Beleza? Quando a gente viu lá a multiplicação, a gente viu o nome dos termos da multiplicação. Qual que é o nome dos termos da multiplicação? Fator, né? A gente viu os fatores. Então, quer dizer que nessa multiplicação, esse é um fator e esse é um fator. Então, eles são fatores de 18. Por isso que eles andam juntinhos, tá vendo? Que o 3, ele é divisor de 18 e ele também é fator de 18. Um número é fator quando tem uma multiplicação envolvendo ele, ou seja, ele vezes alguém que resulta no nosso número. Então, por exemplo, aqui, 3 vezes 5 é 15. Então, quer dizer que 15 é múltiplo de 3 e de 5. Porque ele está na tabuada do 3 e do 5. E 3 e 5 são fatores de 15. Existe uma multiplicação que vezes 3 dá 15, existe uma multiplicação que vezes 5 dá 15. Beleza? Então, nós temos importantes. Divisível por. Um número é divisível por outro quando o resto da divisão é zero, quando a divisão é exata. Outra, um número é múltiplo de outro quando é resultado de uma multiplicação envolvendo outro. Então, por exemplo, 3 vezes 5 dá 15. 15 é múltiplo de 3. 5 vezes 3 dá 15. 15 é múltiplo de 5. Divisor de. Um número é divisor de outro quando, ao dividir este outro número, encontramos resto zero. Então, se ele divide alguém e o resto é zero, ele é divisor. E um número é fator quando é um termo da multiplicação que resulta no nosso número. Então, 2 vezes 3 é 6. Então, quer dizer que 2 e 3 são fatores de 6. Além disso, 2 e 3 são divisores de 6. Além disso, 6 é múltiplo de 2 e 6 é múltiplo de 3. E 6 é divisível por 2, 6 é divisível por 3, beleza? Então, eu vou chamar isso aqui de 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4, certo? Na ida, a gente usa 3 e 4. O 2 e o 3 são divisores, são fatores de 6. E na volta, a gente usa o termo 1 e o 2. Porque 6 é divisível, 6 é múltiplo. Beleza? Mais um exemplo para a gente deixar isso muito claro. 12 dividido por 4. Vai dar 3 menos 12, 0. Por quê? 4 vezes 3 dá 12. Então, quer dizer que 4 é fator de 12. E 12 é múltiplo de 4. E aqui, 12 é divisível por 4. E a volta, 4 é divisor de 12. Beleza? Esses são os 4 termos que a gente tem que conhecer bem. Ok, então, para a gente descobrir se um número é divisível por outro, a gente pode, se um número é múltiplo do outro, a gente pode dividir. Se o resto dá zero, ele é. Mas será que tem um jeito mais rápido? Tem. Para isso, a gente usa os critérios de divisibilidade. São regrinhas que permitem a gente identificar de forma mais rápida se um número é ou não divisível por outro, sem realmente fazer a divisão. Então, a gente vai estudar do 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10, porque eles são os mais tranquilos e os que mais aparecem, beleza? Primeiro critério, terminar o do 2. Para ser divisível por 2, para ser múltiplo de 2, tem que ser par. Ou seja, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, certo? Então, por exemplo, 135 é divisível por 2? Não.
porque termina em 5, não é par. 428 é divisível por 2? Sim, porque termina em 8, é par. Beleza? Então, esse é por 2. Do 3, a soma dos algarismos deve ser múltipla de 3. Então, eu vou pegar todo o meu número, somar todos os algarismos. Se ele for um número múltiplo de 3, tá ok. Aí a gente tem uma tática. A gente não precisa contar os 3. Porque o 3 eu já sei que é múltiplo. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um número grandão, sei lá, 8.113, e eu quero saber se ele é múltiplo de 3. Eu não preciso somar o 9 e o 3, por quê? Já são múltiplos, eu quero ver o resto. Será que o resto, quando eu junto, dá um múltiplo de 3? 8 mais 1, 9. 9 é múltiplo de 3? Sim. Se eu somar com 9, continua sendo múltiplo de 3. Se eu somar com 3, continua sendo múltiplo de 3. Por isso que a gente não precisa considerar essa galera que já é múltipla de 3, certo? Então, 135. Mas eu posso somar todo mundo? Pode. 135. 1 mais 3, 4. Mais 5, 9. 9 é múltipla de 3? Sim. Então tá? Ok. 428. 4 mais 2, 6. 6 mais 8, 14. 14 não é múltiplo de 3. Então, 428 não é múltiplo de 3. Os últimos dois algarismos devem ser múltiplos de 4 ou terminar em 0, 0. Esse é o critério para o 4. Como assim os últimos dois algarismos? Digamos que a gente tenha um número gigantesco. 1.525.316. E eu quero saber se esse cara é múltiplo de 4. Eu vou olhar para os últimos dois algarismos. Que número que forma meus últimos dois algarismos? 16. 16. Eu vou olhar o 16. 16 é múltiplo de 4? Sim. Então, esse número inteiro vai ser múltiplo de 4. Certo? Ou se terminar em 0, 0. Por exemplo, 524. Eu vou olhar os últimos dois. 24. 24 é múltiplo de 4? Sim. Então, ele vai ser múltiplo de 4. Então, 524 é múltiplo de 4. 700. Terminei em 0, 0. Então, ele é múltiplo de 4. Beleza? Para o critério do 6, deve ser múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo. Por quê? Quem que é o 6? 6 é 2 vezes 3. Então, tá vendo que aqui eu tenho os dois fatores? Então, ele tem que obedecer o critério dos dois fatores. É a mesma ideia do 4. Quem que é o 4? 4 é 2 ao quadrado. Ao quadrado quer dizer que em vez de eu olhar uma casinha, eu olho duas casinhas. É a mesma ideia do 2. Mas para eu verificar, eu preciso olhar duas casinhas, porque é ao quadrado. Então aqui, 2 vezes 3, então tem que ser múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo. Ou seja, tem que terminar no número par e a soma tem que ser múltiplo de 3. Então, por exemplo, 135. Eu sei que ela é múltiplo de 3, mas não é múltiplo de 2, então não é múltiplo de 6. 428. Eu sei que é múltiplo de 2, mas eu vi ali que não é múltiplo de 3, então não é múltiplo de 6. 3.588. Opa, é múltiplo de 2. Vamos ver se é múltiplo de 3? 3 mais 5, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. 24 é múltiplo de 3? Sim. Então, esse cara é múltiplo de 6, porque respeita os dois critérios. Beleza? O do 5. Do 5 é o mais tranquilo de todos. Tem que terminar em 0 ou 5. Não terminou com esses dois? Com um desses dois? Não é por 5. Então, por exemplo, 285 termina em 5. Então, ele é divisível por 5. 368 termina em 8. Não é divisível por 5. 8. O do 8, quem que é o 8? O 8 é 2 ao cubo, né? Então, o que eu vou pensar? Se para o 4 eu olhei duas casinhas e era 2 ao quadrado, para o 8, que é 2 ao cubo, eu vou olhar 3 casinhas. Então, os últimos 3 algarismos devem ser múltiplos de 8. Ou ser 0, 0, 0. Então, por exemplo, no de baixo, 0, 0, 0 é divisível por 8. No de cima, vamos verificar.
624 dividido por 8. 62 vai dar por 7 menos 56. Pega emprestado aqui, né? 12 menos 6, 6. Desce o 4. 64 é 8 menos 64, 0. É divisível. Se é divisível, se 624 é divisível, 13.624 também vai ser. Apenas isso. 9. O 9 é 3 ao quadrado. Então, é a mesma ideia da do 3. Se do 3 a soma dos algarismos tem que ser múltipla de 3, do 9 a soma tem que ser múltipla de 9. Então, por exemplo, 4 mais 8, 12, mais 9, 21. 21 é múltiplo de 3, mas não é múltiplo de 9. Então, esse cara não é divisível por 9, só por 3. 8 mais 3, 11, mais 5, 16, mais 2, 18. 18 é múltiplo de 9? Sim. Então, esse cara vai ser múltiplo de 9. Vai ser divisível por 9. Por fim, por 10, 100, 1000, potências de 10. Deve terminar em 0, 0, 0, 0, 0, 0 e assim vai. Se eu quiser dividir por 10.000, vai ter que terminar em quantos zeros? 4 zeros. Depende do que eu tô falando. Então, aqui, 11.000 é divisível por 10? Sim, que termina em um zero. É divisível por 100? Sim, porque termina em 2 zeros. É divisível por 1.000? Sim, porque termina em 3 zeros. E o 300? Então, esse aqui dá por 10, dá por 100, dá por 1.000. E o 300 é por 10? Sim, termina em um zero. Dá por 100? Sim, termina em 2 zeros. Dá por 1.000? Não, porque eu não tenho 3 zeros, eu só tenho 2. Então, ele dá por 10 e por 100. Esses são os critérios de divisibilidade. Beleza? Vamos botar em prática um pouquinho. Verifique se esse número, que é 152 bilhões, 489 milhões, 476.250, é divisível por 6. Tem que ser divisível por 2 e por 3. Vamos lá, por 2 eu sei que termina em 0. É por 2. E por 3? Vamos somar. 1 mais 5, 6, mais 2, 8. Vou deixar essa sominha aqui, depois a gente vai vendo. 4 mais 8 12, mais 9, 21. 4 mais 7, 11, mais 6, 17. E 2 mais 5, 7. O que eu comentei, a gente não precisa somar o que já for múltiplo de 3. Por exemplo, 21 já é múltiplo de 3. Eu sei que se eu tiver um múltiplo de 3 e eu somar um múltiplo de 3, vai manter múltiplo de 3. Agora, se eu tiver um que não é múltiplo de 3 e somar um múltiplo de 3, vai continuar não sendo múltiplo de 3. Então, a gente foca só no resto. Então, eu vou fazer 8 mais 17 mais 7, 24. 8 mais 24, 32. 32 não é múltiplo de 3. Então, esse cara não é divisível por 6. Próximo. Esse cara inteiro aqui é divisível por 9? Qual é o critério? Eu quero que a soma seja múltiplo de 9. Então, vamos somar. 6 mais 7, 13. 13 mais 8, 21. Mais 4 mais 2, 6. Mais 6, 12. Mais 2 mais 5, 8. 2 mais 5, 7. Mais 8, 15. 1 mais 3, 4. Mais 2, 6. Vamos somar agora? 21 mais 12, 33. Mais 15 mais 6, 21. 33 mais 21, 54. 54 é múltiplo de 9? Sim. É 9 vezes 6. Então, esse cara é divisível por 9. Sim. Beleza? Última. No número 34.000, alguma coisa, 27. Qual é o algarismo que substitui n para que ele seja divisível por 9? Vamos somar o que eu já tenho.
3 mais 4, 7 mais 2, 9, mais 7, 16. Eu tenho 16. Eu tenho que somar alguém para que ele seja múltiplo de 9. Vamos ver os múltiplos de 9. 9, 18, 27. Eu vou olhar só esses que estão aqui perto. O 9 não dá, porque não tem como eu somar e dar um número menor que 16. O 18 eu posso botar 2. E para o 27 eu precisaria somar 11. Eu não tenho um logaritmo que vale 11. Então a única possibilidade é o 2. Então n é igual a 2. Beleza? Ok. Vamos fazer mais esses dois e aí a gente segue para a próxima parte. Qual desses números aqui é divisível por 2, 3 e 5? Vamos começar com o do 5. O do 5 já elimina o 532, porque o do 5 tem que terminar em 0 ou em 5. O do 2 já elimina 235, porque o do 2 tem que terminar num número par, e 5 não é par. Agora, com o do 3 a gente vai descobrir. Vamos somar os algarismos. 5 mais 2 mais 0, 7. Não é. 2 mais 3, 5 mais 0, 5. Também não dá. 5 mais 1, 6 mais 0, 6. Opa, achamos. 6 é divisível por 3, como termina em 0, é divisível por 2 e por 5 ao mesmo tempo. Então, a resposta é a letra D. Considere o número de 4 algarismos. 1, 4, A, 6. Eu quero saber quem que eu posso colocar no lugar do A para que seja divisível por 3. Então, vamos somar o que eu já tenho? 1 mais 4, 5, mais 6, 11. 11 mais alguma coisa tem que dar um múltiplo de 3. Vamos ver os múltiplos de 3 maiores que 11. Então, eu tenho 12, eu tenho 15, eu tenho 18, eu tenho 21. Eu já sei que para o 21 eu tenho que somar 10, então já não pode ser. Então, quer dizer que eu tenho como chegar nesses 3 caras. Para chegar no 12, eu tenho que somar 1. Para chegar no 15, eu tenho que somar 4. E para chegar no 18, eu tenho que somar 7. Então, a resposta é 1, 4 e 7. Letra D. Ok. Então, entendemos as divisibilidades, entendemos esses critérios e isso vai ajudar muito a gente nos próximos conteúdos. Então, primeiro, números primos e compostos. Dentro do conjunto dos números naturais, a gente tem essas classificações, certo? O que são os números primos? Eles são os números que são divisíveis apenas por 2 números, o 1 e ele mesmo. A gente pode pensar que eles são os números que formam os outros. Por exemplo, quem que é o 6? O 6 ele é o resultado de uma multiplicação, não é? Ele é 2 vezes 3. Então, quem que forma o 6? O 2 e o 3. Quem que eu preciso multiplicar para dar o 6? 2 e 3. O 15. Quem que forma o 15? Quem é uma multiplicação que resulta em 15? 3 e 5. Então, o 3 e o 5 formam o 15. Mas tem alguém que forma o 2? Existe alguma multiplicação que resulta em 2? Só tem uma. 2 vezes 1. E do 3? Só tem uma. 3 vezes 1. E o 5? 5 vezes 1. E assim vai. Então, esses são os números que formam os outros. São os números que a gente não tem como formar a partir de uma multiplicação. Então, ele só tem 2 divisores. 1 e ele mesmo. Porque, por exemplo, o 6 ele é divisível por 2, ele é divisível por 3 também. Ele tem mais divisores. O número primo só tem 2. 1 e ele mesmo. E os outros números, com exceção do 1 e do 0, são chamados de compostos, que são formados pelos meus números primos. O 6 é um número composto, o 15 é um número composto, o 21 é um número composto, que é 3 vezes 7. Beleza? Ok, e como é que a gente vai descobrir os nossos números primos? A gente vai usar essa tabelinha. Primeiro, a gente vai riscar o 1, que o 1 ele não é nem primo, nem composto. Agora, a gente vai circular o 2, que é o primeiro número depois do 1. E eu vou riscar todos os números múltiplos de 2. Por quê? Quando eu fizer um x, eu quero tirar, eu estou fazendo um x em todos os números que não podem ser primos. Então, se um número é múltiplo de 2, ele já não é primo. Então, 4 não é primo, 6, 8, 10. Eu já sei que toda essa linha aqui
eu posso riscar, porque todos eles são pares. Eu já sei que todos esses aqui também são pares. Eu vou riscar todos os pares, basicamente, né? Com exceção do 2. Ok, tô quase. Então, aqui eu tô tirando todos os números que são múltiplos de 2, porque nenhum desses números que eu tô riscando pode ser primo. Ok, risquei todo mundo, vou pro próximo. 3. 3 é primo, então. Vou riscar quem são os múltiplos de 3. O 9, o 15, o 21, o 27, 33, 39. 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99. Próximo. O 5. Vou riscar todos os múltiplos de 5. O 7. Vou riscar todos os múltiplos de 7. Daqui já foi. Já risquei o 14, já risquei o 21, já risquei o 35, 28. Não tinha riscado ainda o 49. Aí, depois do 49, a gente não tem mais nenhum por aqui, mas eu tenho o 77. Depois vem 84, 91. Risquei também. O 11. O 11, eu teria o 22, já risquei. O 33, já risquei. O 44, já risquei. O 55, já risquei. 66, já risquei. 77, já risquei. 88, já risquei. 99, já risquei. Tá aí. O 13, eu tenho 13 vezes 1, tá aí. 13 vezes 2, já risquei. Vezes 3, já risquei. Vezes 4, já risquei. Vezes 5, já risquei. Vezes 6, já risquei. Vezes 7, já risquei. Já risquei todo mundo. O 17, o 19. Se a gente observar, eu já fui riscando todos esses múltiplos dessa galera. Então, esses aqui vão ser os nossos números primos, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31... 37, 41, 43, 47, toda essa galera. E aí a gente observa que eu só precisei olhar os primos abaixo de 10 para ver quem são todos os números primos até 100. Então essa é uma tática. Eu, por exemplo, se eu quero saber se o 100 é primo, eu vou dividir por 10, que vai dar 10. Aí eu vou olhar por todos os primos abaixo de 10. Então, 2, 3, 5 e 7. Se algum deles divide o meu número, ele já não é primo. Mas se não dividir, ele é primo. Beleza? Se eu quiser um número maior também, se eu for ali pro, sei lá, 215, eu vou dividir por 10. Quando eu divido por 10, vai dar 20, sobra 1, 5, 1... menos 10 sobra 5, né? Não é exato, mas tá tudo bem. Aí a gente olha aqui o quociente. Eu vou olhar todos os números primos até 21. Se não for divisível por ninguém, ele é primo. Beleza? Ok, vamos fazer aqui alguns exemplozinhos para finalizar. Essa é do Colégio Militar Tiradentes, da prova de 2013 e 2014. Teoria dos conjuntos é a teoria matemática dedicada ao estudo da associação entre objetos com a mesma propriedade, elaborada no século XIX. Sua origem pode ser encontrada nos trabalhos matemáticos do russo Georges Cantor, os quais buscavam a mais primitiva e sintética definição de conjunto. A teoria original receberia aperfeiçoamento no início do século XX por outros matemáticos. Na matemática, os números são agrupados em conjuntos denominados numéricos. A respeito dos dados apresentados no texto, no que diz respeito ao conceito de conjuntos de números naturais e seus subconjuntos, julgue os itens. O conjunto dos números naturais de divisores positivos de 41 não é um conjunto unitário. Ele vai estar certo. Por quê? Conjunto unitário é que eu tenho um elemento apenas. Quem são os divisores de 41? Os divisores são 1 e 41, porque ele é primo. Não é unitário. Eu tenho dois elementos. Quando os elementos pertencentes ao conjunto dos números primos menores que 50 são colocados em ordem crescente, o 31 ocupa a 10ª posição. Vamos dar uma olhada?
Vou contar aqui com rosinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá errado. O 10º é o 29. Ele ocupa a 11ª posição. Próxima questãozinha. Do Colégio Militar de Belo Horizonte, da prova de 2010. Com relação ao critério de divisibilidade, identifique as afirmativas como verdadeiro ou falso. 152 é múltiplo de 4 porque a soma dos seus algarismos é igual a 8. Primeiro, essa não é a justificativa. Mas será que é? Vamos ver. 52 dividido por 4. Que eu olho os últimos dois números, né? Que vai dar 1 menos 4, 1, desce 2, 3. Olha só o que eles fizeram. Realmente é múltiplo. Mas não é por essa justificativa. É por quê? Porque os dois últimos algarismos formam um número que é divisível por 4. Então, essa daqui está falsa. 6 não é divisor de 15. 15 é múltiplo de 3, mas não de 2. Perfeito, tá certíssima. Por quê? 6 não divide 15 mesmo, e é por isso, porque 2 não divide 15. E 2 é um fator de 6. Então, verdadeiro. 125 é divisível por 5, tá certo? Termina em 5, mas não por 10. Perfeito, porque para ser por 10 tem que terminar em 0. Então, está verdadeira. 36 é múltiplo de 2, de 3 e de 7. Será que é? De 2 eu sei que é, porque termina em um par. De 3, 3 mais 6, 9. Também é por 3. Será que é por 7? Vamos testar. Ele tá na tabuada? Não tá, né? Se eu pensar, foi o 5 menos 35, resto 1. Não tá. Então, está falso. 363 é divisível por 9. Vamos ver a soma? 3 mais 6, 9 mais 3, 12. 12 é divisível por 9? Não é. Então, esse cara não é divisível por 9. É só divisível por 3. Então, a resposta vai ser FVV, FF. FVV, FF. Letra C. Beleza? E o último exemplo. O número primo é um número natural maior que 1 e divisível somente pela unidade por ele mesmo. Ou seja, o número é primo quando só tem dois divisores, 1 e ele mesmo. Determine o menor número natural que devemos adicionar a 49 para que ele seja um número primo. Tá, vamos pensar. 49 eu já sei que não é primo, porque ele é divisível por 7. Se eu somo 1, 50. Também não é, porque é divisível por 2 e por 5, né? 51. 51 é primo? 5 mais 1, 6. 6 não é divisível por... 6 é divisível por 3, então 51 é divisível por 3, então 51 não é primo. Próximo, 52. Já sei que não é primo, porque é par. 53. Não dá por 2, porque é ímpar. Não dá por 3, porque 5 mais 3 vai dar 8. Então, 53 é um número primo. E também não dá por 5, né? E a gente usou aquela tática. 53 divide por 10. Dá 5, sobra 3. Então, eu tenho que olhar os números primos até o 5. 2, 3 e 5. Nenhum deles divide. Então, esse cara aqui é primo. A gente pode até conferir na nossa tabelinha. Olha aqui o 53. Então, eu preciso somar 4. Que eu somo 1, 2, 3, 4. Beleza? Por hoje é isso. Espero que tenham entendido e até a próxima.